Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. E eu quero então ler com os irmãos o primeiro versículo e o segundo versículo para nós fazermos uma oração. Versículo 1 de Efésios 1 diz: da parte de Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, a todos os santos que vivem em Éfeso e são fiéis a Cristo Jesus. Que Deus nosso Pai e Jesus Cristo nosso Senhor vos concedam graça e paz. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à tua disposição como ferramenta para que o Senhor possa nos utilizar para semear da tua palavra e que o Senhor possa desde já preparar os corações, dilatando os corações para receber da tua preciosa palavra e para que ela possa frutificar na vida de cada irmão que nos ouve, em nome de Jesus. Amém? Então Paulo escreve essa carta, e se nós observarmos, quando nós estudamos Colossenses, Paulo fala de que havia uma carta que ele mandou para os de Laodiceia, que também deveria ser lida em Colosso. E essa é a carta aos Efésios, é a mesma carta aos de Laodiceia, e que deveria ser lida em Colosso, e que o pessoal de Efésios também leu. Então essa não é uma carta específica para a igreja de Éfeso, mas é uma carta circular, que era para as igrejas que estavam ali, para todas as igrejas, e é uma carta doutrinária, onde tem ensino de como nós devemos nos portar como cristãos. E o seu objetivo é de encorajar e advertir aos fiéis que estão em Cristo. E ela foi escrita por Paulo quando ele estava na prisão em Roma. E pensando nisso, nós precisamos então de ânimo, de encorajamento e de sinais de alerta para a nossa vida. Porque nós estamos vivendo num mundo caído. E no mundo caído você precisa de sinalização. Da mesma forma que você precisa de incentivo para prosseguir. Da mesma forma, de sinalização e de incentivo. Olha só, vamos continuar lendo agora do versículo 3 ao 6, até a parte A do versículo 6, que diz assim, minha versão é NTLH, tá? A versão da linguagem de hoje, para facilitar para os irmãos compreenderem melhor. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, que nos encheu de bênçãos espirituais em Cristo, nos céus. Pois, versículo 4, pois antes de o mundo existir, Ele escolheu-nos para juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis, e vivermos diante dele em amor. Ele destinou-nos para sermos seus filhos por meio de Cristo, conforme era seu desejo e vontade, para louvor da sua graça gloriosa. Até aqui, nós vemos então um ponto que nos chama a atenção: a predestinação que temos em Cristo. Quem foi que te atraiu até Jesus? Quem foi que te atraiu até Jesus? Me fala. Porque o que Paulo está falando para a igreja que recebeu essa carta é que desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram criar o mundo. Eles já existiam, mas o mundo ainda não existia. Que eles escolheram criar, e que foi o próprio Filho
que foi o próprio Deus quem escolheu você e que me escolheu. É isso que Paulo está falando, que pois antes de o mundo existir, Ele nos escolheu. É isso, no versículo 4 é muito claro, pois antes de o mundo existir, Ele escolheu-nos para juntamente com Cristo, sermos santos. Foi um desejo de Deus, foi uma vontade de Deus, foi Deus que decidiu, não fui eu que escolhi vir até Jesus, não foi você que escolheu se achegar até Jesus, mas foi Jesus que te escolheu para se achegar até Ele. Você é atraído até Jesus com laços de amor. Mas para que Jesus então está me atraindo? Qual que é a necessidade ou qual que é a justificativa para que Jesus queira me atrair? A primeira coisa que você precisa entender é que você é atraído até Jesus porque Ele te ama. A primeira coisa, Ele te amou antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você, de sua mãe pensar em te ter, Ele já te planejou e já te amava. Ponto. Não tem discussão nisso. Agora, Ele separou você, Ele te fez santo, Ele te fez separado. Porque antes da criação do mundo, Ele já havia te escolhido e já havia te separado. E a palavra santo quer dizer separados, consagrados, dedicados. É aqueles que são propriedade do Pai. Mas para que Ele nos atraiu? Então, para sermos santos. Segundo, para sermos irrepreensíveis. Você sabe o que significa ser irrepreensível? Por exemplo, uma pessoa entra ali e vem até aqui no altar e senta aqui. Ela tem um ato repreensível. Nós vamos repreendê-la. Por que você está aqui? Senta ali. Uma pessoa que ela por algum motivo não se comporta da maneira devida, e aí você vai lá e repreende ela. Fulano, não é assim. Então, o que Paulo está falando, que Deus quer de nós, e para que Ele nos atraiu, é para que ninguém tenha do que nos chamar a atenção. Ninguém precisa nos chamar a atenção do nosso modo de vida. Você está ouvindo Ana Laura chorar, você vai chamar a atenção dela? Não vai. Por quê? Porque ela é irrepreensível. Ela não entende nada. Ela não tem por que a gente repreendê-la. Ela não sabe o que está acontecendo. Então, ela é uma criança. E ser criança, ser puro, é ser irrepreensível. Agora, tem muito adulto que age como criança, que merece ser repreendido. Porque agir e ser é diferente. Então nós precisamos entender que nós somos feitos para ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis. O que mais, pastor? Para sermos seus filhos. Para sermos filhos. Porque nós não éramos filhos. Mas aí nós fomos agora escolhidos para sermos filhos. E por último, para o louvor da graça. Como assim, louvor da graça? Você já parou para pensar? Que palavra estranha, né? Louvor da graça. Louvar, bendizer a graça, que é o favor que você não merece. Graça é favor imerecido. Algo que eu não mereço. Na Espanha, eles não dizem obrigado. Eles dizem graças. 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 Por quê? Uma pessoa te faz algo e você fala para ela obrigado. Quer dizer que você se torna
escravo dela. Obrigado. Agora você está obrigado a retribuir. Você é escravo dela. E o espanhol fala graças. Quer dizer, você me deu algo que eu não merecia. Mas eu não estou obrigado a te retribuir. Tem essa diferença. E o legal é que quando a pessoa te responde, obrigado eu, porque aí anula a sua escravidão. Ou você responde, graças. Se uma pessoa te faz algo, você agradece. A graça. Dai graças. E agora? Mas como é que essa predestinação faz algo por mim? Através das bênçãos espirituais. Porque no versículo 3 fala que Ele nos encheu de bênçãos espirituais em Cristo nos céus. Ele nos encheu. Então é algo que não foi você que escolheu, que não é uma opção sua. Está lá, Ele te encheu de bênçãos espirituais. Sabe quando você vai carregar uma mochila de primeiros socorros, você vai lá na farmácia, compra lá uma mochilinha de primeiros socorros. Lá dentro daquela mochilinha tem tudo que você precisa. Tem tudo que você precisa. Não quer dizer que você vai ter que usar. Por isso, você está com a mochilinha de primeiros socorros de Jesus, com tudo que você precisa. Nos momentos difíceis, para ela te socorrer. Então nós precisamos entender que a predestinação de Cristo, quando ela nos alcança, ela também traz consigo ferramentas para as nossas vidas. E continuando o versículo 6, a parte B, que diz que Ele gratuitamente nos concedeu ao seu amado Filho. Deus, gratuitamente, quer dizer, pela graça, nos concedeu ao seu amado Filho. Pelo sacrifício da sua morte, fomos libertados e recebemos o perdão dos pecados em virtude das riquezas da sua graça. Olha o que é a riqueza de Deus, hein? A graça. Que Ele derramou abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Cristo. Este plano consiste em levar o universo à sua realização total, reunindo todas as coisas em submissão a Cristo, tanto nos céus como na terra. Aqui então, nós temos o que? A redenção. Nós somos redimidos. Por quê? Você pode pensar, mas se Deus não me predestinou, como pode um pecador ser chamado filho de Deus? Como pode Deus ter me predestinado antes da fundação do mundo, e hoje eu sei que o meu coração é mau, ou eu olho para dentro de mim, eu tenho egoísmo, eu sou egoísta, eu sou egocêntrico, e como Deus pode me amar, eu sendo uma pessoa ruim? Porque tem as pessoas que são boas aos olhos dos outros, mas se ela parar para olhar, por que ela é boa? Ela é boa porque ela nunca matou, ela nunca roubou, porque ela nunca adulterou, porque ela sempre foi honesta, sempre pagou suas contas, por isso ela é boa. Só que ela é boa apenas para ela mesma, porque diante de Deus ela não tem como ser boa. Por quê, pastor? Porque só Deus é bom. Porque dentro do coração dessa pessoa, dentro do meu, do seu coração, nós temos sentimentos facciosos, nós temos inveja, nós temos egoísmo, nós temos sentimentos que não agradam a Deus. A pessoa mente, às vezes para agradar o outro. E aí, tá bom essa roupa? Lá dentro, não gostei não, mas por fora, nossa, ficou uma beleza. Vendedor de roupa em loja, vou contar para você, que toda roupa fica boa, a pessoa ganha comissão.
Porque se ela for sincera, ela não vende. Mas, para isso, para que nós possamos ser redimidos, Jesus teve que se fazer homem. Para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Jesus, que antes da eternidade, ele se fez homem, ele se tornou homem, ele teve que ter a mesma natureza nossa. Para quê? Mas como? Para que, através de um sacrifício perfeito, era necessário que alguém morresse, para que nós pudéssemos ser restaurados novamente na criação. Então era necessário a morte perfeita, e a morte perfeita só podia ser de Jesus, porque ele não tinha pecado. Ele não era descendente de Adão. E agora você vê então que para que isso aconteça, foi necessário Jesus morrer, para que o universo fosse restaurado, para que a criação novamente pudesse voltar a Deus, para que todas as coisas agora se submetessem a Ele. E o resultado da morte dele foi o quê? A libertação e o perdão dos nossos pecados. E junto com essa libertação e com esse perdão, trouxe para nós sabedoria e entendimento abundante. E a revelação do mistério. Porque no versículo 10 diz: esse plano consiste em levar o universo à sua realização total. Por quê? Era o plano de Deus antes do pecado de Adão e Eva. Era todas as coisas serem perfeitas. Só que para todas as coisas serem perfeitas, não podia ter havido o pecado. E o pecado fez com que tudo se tornasse imperfeito. Por isso Jesus teve que pagar o preço. E agora, como nós fomos predestinados em Cristo, nós fomos escolhidos para sermos filhos de Deus, como nós vimos que Cristo nos redimiu, tirou o nosso pecado, nos libertou, Ele restaurou aquilo que estava quebrado. Ele restaurou. Porque antes, Deus se revelou à humanidade através de um povo escolhido, o povo de Israel. Versículo 11 diz assim, foi também em Cristo que fomos escolhidos para sermos herdeiros do seu reino, destinados de acordo com o plano daquele que tudo opera, conforme o propósito da sua vontade. Louvemos, portanto, a glória de Deus, nós que previamente já puséssemos a nossa esperança em Cristo. Foi em união com Cristo que também receberam a palavra da verdade, a boa nova da salvação. Foi também em união com Cristo que creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Queridos, se isso não for o bastante para você dar glória a Deus, eu não sei o que mais tem que ser. O Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Cadê o glória a Deus? Glória a Deus! Por quê? Porque pelo Espírito Santo nós temos agora uma garantia. Nós temos uma garantia. Querido, essa palavra não morreu lá em Éfeso, ela está viva para nós hoje. Então, por que Deus me escolheu? Por que Deus me escolheria? É Deus quem escolhe, é Deus quem destina, é Deus quem opera. Está escrito, de acordo com o plano daquele que tudo opera, conforme o propósito da sua vontade. Parte B do versículo 11. Querido, o plano é dele, o propósito é dele, e a vontade é dele. O que você tem que dar palpite? Se ele te escolheu?
Você não tem que dar palpite em nada, você tem que dar glória a Ele, que Ele te escolheu. Se você está aqui hoje, se você foi alcançado, depois você fica aí, pastor, mas o outro lá não foi escolhido. Problema do outro. Agora, dá glória a Deus pela tua vida. É pela tua vida que você tem que dar glória a Deus. Ele te escolheu, a vontade foi dele. E como que isso acontece? Através da nossa união com Cristo. Através da nossa união com Cristo. Por quê? Quando nós aceitamos a Jesus, nós reconhecemos que Jesus é o nosso dono, é o nosso Senhor. Nós nos tornamos escravos dele, nos tornamos escravos de Cristo. Só que Cristo nos faz escravos dele com liberdade, não como o diabo, que aprisiona no vício. E por você estar unido em Cristo, qual que é a garantia que você tem? Porque a palavra fala que se eu estou em Cristo, eu sou herdeiro. Eu tenho uma herança que foi destinada ao povo de Israel. Aquela promessa que foi destinada ao povo de Israel também agora serve para a minha vida. Eu também faço parte do mesmo povo. Eu também sou Israel de Deus espalhado na face da terra. E você recebe um selo que comprova a sua legitimidade. Na época em que Paulo escreveu essa carta, era uma região marítima onde tinha vários compradores de madeira ali, e os barcos paravam nos portos, e o dono vinha, escolhia a madeira e mandava colocar o seu selo na madeira, porque depois ele ia mandar o barco para poder pegar a madeira. E como é que o pessoal ia saber qual madeira ia levar? Aquela que tinha o selo do dono. Jesus veio, deixou o Espírito Santo que nos sela, porque um dia ele vai voltar para buscar os selados, aqueles que têm a promessa. Essa é a garantia. O Espírito Santo de Deus é a nossa garantia. Você é herdeiro da bênção, você é herdeiro do reino, não porque você é bom, não porque você é bonito, não, é porque Deus te escolheu. Da vontade dele te escolher. Não foi você que escolheu a Deus, mas Ele te escolheu. E para isso, Deus nos dá recursos. Nós temos recursos em Cristo. Versículo 15 diz assim: ouvi falar da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Por isso, não me canso de dar graças a Deus a vosso respeito e de vos lembrar nas minhas orações. Peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e digo de todo o louvor, que vos deu espírito de sabedoria e revelação para melhor conhecerem. Que Ele ilumine o vosso entendimento, para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, a riqueza maravilhosa da herança que nos destinou aos seus escolhidos, e o poder extraordinário que Ele nos dá, a nós, os crentes. Foi esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau, ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe o lugar de honra à sua direita no céu. Colocou-o acima de todos os chefes, autoridades, poderes e domínios, e acima de todos os que têm poder neste mundo e no que há de vir. Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e pô-lo à cabeça de todas as coisas para bem da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e Ele, que enche o universo inteiro
está nela, em toda a sua plenitude. Uau! Cristo que enche todo o universo, está também nela, a igreja, em toda a sua plenitude. Então, nós precisamos entender que a nossa união em Cristo nos faz parte dele. E quais são os recursos, então, que nós temos em Cristo? Primeiro, o Espírito Santo. É um recurso que nós temos para caminhar nessa vida. E o outro recurso? A igreja. A igreja. Não tem como ser cristão sem ter o Espírito Santo. Não tem como ser cristão sem estar na igreja, sem fazer parte do corpo. Não tem como. É o que a palavra de Deus nos ensina. E como que eu posso então acessar esses recursos? Como que eu acesso o Espírito Santo? Como que eu acesso a igreja? Pelo exercício da fé. Você acessa as bênçãos espirituais. E sendo parte do corpo de Cristo, se submetendo a Cristo, você acessa a igreja. Você faz parte da igreja. Porque a partir desse momento, a sua vida não é mais a mesma. A partir desse momento aqui, que você entendeu isso, a sua vida não é mais a mesma. Olha o que o capítulo 2, versículo 1 diz: outrora estávamos mortos, por causa dos vossos delitos e pecados. O espírito deste mundo levava-vos a viverem desta maneira. Andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, aquele que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus. Tem gente que é chamado, é escolhido, mas o mal continua atuando nele, porque ele é desobediente a Deus. Misericórdia. Todos nós estávamos na mesma condição, dominados pelos nossos maus desejos. Obedecíamos a esses maus desejos e pensamentos, e estávamos naturalmente destinados, com os outros, a receber o castigo de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. Estando nós mortos, por causa dos nossos delitos, Ele deu-nos vida juntamente com Cristo. E pela sua graça, que estão salvos. Pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo, Jesus, e com Ele nos fez tomar parte no seu reino celestial. E dessa maneira quis mostrar para sempre a todos os que hão de existir a imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Porque é pela graça que estão salvos. Porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé. Mediante a fé. E isto não é mérito vosso. Ou seja, essa fé ou essa salvação não é mérito de ninguém. É dom de Deus. É Deus que está te dando essa fé para você ser salvo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não vem da pessoa ser boa, não vem da pessoa da cesta básica, não vem. Não vem da pessoa ser honesta. Porque se viesse, a pessoa ia bater no peito e falar assim: eu sou salvo porque eu posso me salvar, eu posso comprar. É mediante a fé em Cristo. Versículo 10: pois somos obras das suas mãos, criados em Cristo Jesus para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. Pastor, o que eu faço com isso agora? Como que eu vou assimilar isso? Primeiro, antes de tudo, você precisa entender que você estava morto. Um morto consegue responder alguma coisa? Uma pessoa que está morta, você chega lá, cutuca ela fala para você assim: mexe comigo não que eu estou morto. Não fala. Morto não sente. Morto é frio. É só um corpo, é uma pedra. Primeiro, você estava morto. Segundo, mesmo morto, você fedia. Seus maus desejos.
O morto é podre. Ele decompõe, ele solta mau cheiro. E com o tempo começa a nascer vermes. Todo tipo de verme, todo tipo de mal a pessoa pratica enquanto ela está morta. É o sentido natural. É natural. Agora, uma pessoa que está morta, sem Jesus, sem Deus, ela está cega. E ela vive uma obediência cega ao mal. Você sabe quando você fala para a pessoa, fulano, faz isso com a sua vida? Não, fulano, esse caminho que você está seguindo aí vai dar problema. A pessoa fala assim, pai, a vida é minha, você paga minhas contas? Você sabe que vai dar problema e a pessoa não está nem aí. Ela quer aquele caminho. Você sabe que ela está cega, que ela não está vendo que aquele caminho é de morte. Você fala para a pessoa, não mexe com crack, não mexe com maconha, não mexe com cocaína, não mexe com traficante, não mexe com isso, não mexe com aquilo. E a pessoa mexe. Não mexe com esse fulano aí não, que ele faz parte de um bando aí, não entra nessa não. E a pessoa entra. Ela está cega. Ela está cega. Isso é o extremo. Né? Esse é o extremo. Agora, você foi ressuscitado. E uma pessoa ressuscitada em Cristo, uma pessoa que tem Jesus, que reconheceu Jesus como Senhor, e o Espírito Santo habita nela, ela já não é mais morta, ela não é mais cega. Ela sabe para onde ela está indo. Se ela estiver indo para aquele rumo, ela sabe que vai dar errado, mas ela está indo por conta própria. E aí ela sobe o castigo de Deus. Mas para aqueles que estão vendo e querem mudar a direção, você tem ferramentas para se desviar do mal. Por quê? Porque tudo é possível pela fé que Deus te deu. Como uma nova vida em Cristo, você agora vive para praticar o bem. Porque assim, você tem que entender que você não foi feito para viver o mal. Não foi feito para ser destruído. Você não foi feito para ser escravo do diabo. Você foi feito para ter vida e vida em abundância. Você foi feito para praticar as boas obras, para fazer o bem. Para isso você foi feito. E você foi feito para dizer não ao pecado. Agora você tem condição de dizer não ao pecado. Antes, quando você estava sem Cristo, você não tinha condição. Mas agora você tem condição. Você tem condição. E o que te impede? Porque você foi destinado a fazer boas obras antes mesmo da criação do mundo. Já era um propósito de Deus para a tua vida. Deus já havia definido isso como um propósito. E o que te impede então de praticar as boas obras? Muitas das vezes é os nossos amigos. Muitas das vezes são os nossos familiares. Eu encontrei uma barreira muito grande em casa. Na minha conversão, eu não sei se meu pai está me vendo agora, mas minha mãe com certeza pode estar me vendo pelo YouTube. Em 2006, quando eu fui para a igreja, meu pai me expulsou de casa. Ele falou que crente não pisa na casa dele. Não pisa. Eu saí. Na verdade, eu já tinha saído de casa, né? Porque eu estava casado com a Iracilene. Mas ele não queria que eu voltasse lá, enquanto eu não mudasse de volta para a igreja católica. Isso foi no domingo. Quando foi numa sexta-feira, tá eu lá, batendo na porta. Benção, pai. Ô meu filho, Deus te abençoe. E entrei. E até hoje estou. Mas de vez em quando, hoje não mais, mas um ano depois disso, ele ainda falou para mim que eu tinha apunhalado ele pelas costas. Faz parte, porque a Bíblia diz, Jesus mesmo falou que não veio trazer a paz, mas a espada.
pais e filhos se debateriam entre si por conta dele. Cabe a você honrar teu pai, mas em primeiro honrar a Deus. Seria errado se eu pegasse aquela palavra dele e nunca mais tivesse pisado lá. Seria um mau testemunho. Mas aquela palavra não entrou no meu coração, porque eu era de Cristo e eu tinha armas espirituais para vencer aquilo. Eu tinha armas espirituais e poderosas para vencer aquela palavra maldita que foi lançada. Porque não é uma palavra do reino das trevas que vai impedir a luz de Cristo de entrar no teu lar, no meu lar. Não tem poder. A nossa palavra, que é a palavra de Cristo, ela entra e causa transformação. Então, querido, se você tem dúvida em relação a Jesus, não tenha. Confia nele. Não pense naquilo que as pessoas vão pensar de você por você estar participando da igreja. Não pense o que as pessoas vão falar de você. Não pense que os prazeres lá de fora são melhores daquilo que você encontra em Jesus, porque não é verdade. E o nosso último ponto, para nós caminharmos para o fim, a nossa unidade em Cristo. A nossa unidade em Cristo. Eu quero ler com você, a partir do versículo 11, que diz assim: lembre-se, portanto, de que outrora eram considerados pelos judeus como pagãos, por não serem judeus de nascimento, e não terem recebido a circuncisão praticamente na carne. O que ele está falando aqui é, hoje, o povo escolhido de Deus é o judeu, e nós não somos judeus, nós não somos povo escolhido de Deus. Paulo está falando isso, mas não é para você preocupar não, olha só, lembre-se de que, naquele tempo, estavam longe de Cristo, e não faziam parte do povo de Israel, ou seja, nós gentios, estávamos longe de Cristo e não fazíamos parte do povo de Israel, não eram abrangidos pela promessa da aliança, e andavam no mundo sem esperança e sem Deus. Você já pensou? Você estava no mundo, você não tinha esperança de ter uma vida eterna, e você não tinha Deus. Como pode isso? Ainda hoje existe pessoas que andam pelo mundo, pensando que tem Deus, mas estão sem Deus, pensando que tem uma esperança, mas não tem. Ainda hoje existe isso. Mas se antes estavam longe, agora por meio da morte de Cristo estão perto dele. Cristo é de fato a nossa paz. De dois povos separados fez um povo. Com o sacrifício da sua vida, ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Aboliu a lei judaica com seus regulamentos e decretos para, a partir de judeus e não judeus, formar uma humanidade nova, em união com ele, fazendo a paz, a fim de reconciliar com Deus, num só corpo, por meio da sua cruz, destruindo por ela o ódio que os dividia. Cristo veio, portanto, anunciar a boa nova da paz, tanto aos que, como vós, estavam longe, como também os que estavam perto. Graças a ele, podemos agora, tanto uns como os outros, chegar ao Pai, guiados pelo mesmo Espírito. Portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Formam um único edifício que tem por alicerce os apóstolos e os profetas, e do qual Jesus Cristo é a pedra principal. É em Cristo que todo edifício está seguro e cresce, até se transformar num templo consagrado ao Senhor. É igualmente em Cristo que fazem parte desse edifício, que é esta a casa onde Deus habita pelo Espírito. É por isso que eu, Paulo, estou preso por amor de Cristo Jesus, para benefício daqueles que, como vós, não são judeus. Com certeza, já ouviram falar da missão que Deus me deu, com a sua graça, me confiou para o vosso bem.
Ele deu-me a conhecer o seu plano misterioso. Já antes tratei deste assunto rapidamente. E se voltarem a ler o que então escrevi, podem dar-se conta daquilo que eu penso desse plano misterioso que se realiza em Cristo. No passado, ninguém tinha conhecimento desse plano, mas agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas por meio do Espírito Santo. O plano consiste em que, pelo Evangelho de Jesus Cristo e a união com Ele, os não-judeus têm parte na mesma herança, são membros do mesmo corpo e participam das mesmas promessas. É deste maravilhoso Evangelho que eu sou porta-voz, por um privilégio especial que Deus, pelo seu poder e iniciativa, me concedeu. Eu sou o mais insignificante de todos os santos, mas foi-me concedida a graça de anunciar aos não-judeus a boa nova das infinitas riquezas de Cristo. Devo dar a conhecer a todos o plano misterioso de Deus, Criador de todas as coisas, tinham preparado desde o princípio, sem o manifestar, mas agora, até os poderes e as autoridades dos céus devem ficar a conhecer, por meio da igreja, a imensidão da sabedoria de Deus. Este é o plano que Deus traçou desde o princípio e que realizou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É pela fé em Cristo e em união com Ele que nos sentimos a liberdade de nos apresentarmos diante de Deus, cheios de confiança. Por isso vos peço que não se preocupem com os sofrimentos que tenho de passar por vossa causa. Isso deve ser para vós motivo de honra. Qual o propósito do plano da salvação? Só tem um propósito, querido: unir todos os povos em um único povo, unir todas as tribos em uma única tribo, unir todas as raças em uma única raça, através de um único templo consagrado ao Senhor, através de um único edifício, um alicerce que é constituído pela doutrina dos apóstolos, pelos profetas, mas Cristo é a pedra angular, é a pedra principal desse alicerce. Você já viu em Roma como é que pode, como é que eu vou explicar? Tem um arco, ou a porta é em formato de arco, e aí você passa por ela, e essa porta com formato de arco tem várias pedras que vão se encaixando assim para formar. A pedra principal é aquela que está aqui no meio, a pedra angular. Sem ela, todas as outras não têm sustentação, e o arco não se sustenta e ele cai. É disso que Paulo está falando aqui, que Cristo é essa pedra que sustenta todas as outras, para que você possa passar. Ele é esse alicerce, e todas as promessas nós temos direito agora é por conta dele. E toda a segurança que você tem para continuar caminhando nessa vida é porque ele é essa pedra. A igreja, como corpo de Cristo, é o mistério que estava oculto. Ninguém sabia até a sua morte. Mas o propósito dele é nos fazermos igreja. Nós somos parte de um corpo maior. Nós somos corpo de Cristo, mas fazemos parte de um corpo maior, de uma igreja que é invisível, que você não consegue ver. E nós só podemos participar desse corpo através da fé e a união. Então, através da nossa fé em Cristo e a nossa união à igreja, é o caminho para a verdadeira vida em Cristo. E um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus, Pai, libertos e convictos do nosso chamado, do cumprimento do nosso propósito nessa terra. Porque, queridos, se você olhar lá fora, tem várias pessoas que se dizem cristãs que não vão à igreja, que não fazem parte do corpo de Cristo. E isso é contra as Escrituras. Não tem como você tomar posse do reino
se você não estiver integrado no corpo. Não tem como. Ter a fé apenas e não ter a prática não resolve. E eu quero então falar duas coisas com você, para nós encerrarmos. Sua vida tem um propósito antes da criação do mundo. Beleza? Tua vida tem um propósito antes da criação do mundo. Como você tem vivido esse propósito? Como você tem vivido esse propósito? Você tem uma escolha. Todos têm escolhas. Porque se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele te ama. E Ele quer mudar a tua história. Porque como igreja, nós entendemos que nós não estamos perfeitos. Nós precisamos estar sempre buscando a revelação daquilo que Deus quer para nossas vidas, para a transformação das nossas vidas. E tem cristão que tem 20 anos que está parado no banco e não mudou nada. Não cresceu nada. Está precisando de leitinho ainda. Não dá conta de comer uma feijoada. Como você tem vivido o seu propósito? Como você tem deixado Deus trabalhar na tua vida? Aí você pergunta, mas como, pastor? Não estou entendendo. Olha só. Aceite que Deus é livre para te escolher. Primeira coisa. Será que Deus me escolheu? Ele é livre para te escolher. A vontade foi dele. Tira da sua cabeça que Deus salva uns em detrimento de outros e anula outros. Não, tira isso. Esquece isso. Deus te escolheu. Creia que o Filho de Deus te fez herdeiro. Jesus te fez herdeiro junto com Ele. De todas as promessas para Israel. Você tem promessas para a tua vida. Deus irá te conceder recursos para essa batalha. O que você precisa é não ter medo do diabo. O que você precisa é não ter medo de não conseguir abandonar o pecado. O que você precisa é não ter medo do que as pessoas vão pensar de você. Você precisa apenas o quê? Seguir em frente. Seguir em frente. Crescendo, melhorando. Aceitando os feedbacks do pastor, da pastora. Aceitando o aconselhamento. Tem coisa que você não consegue ver em você, que as pessoas que estão de fora veem. Por isso nós temos pastores sobre as nossas vidas. Porque aquilo que nós não conseguimos ver em nós, eles veem e falam para nós podermos mudar. Porque aquele que não aceita o conselho, ele está vivendo o pastor dele mesmo. Abandone suas velhas práticas. Você é uma nova criatura. Uma nova criatura não vive nas velhas práticas. Mas será que eu vou dar conta? Claro. Quem vai te dar as ferramentas é Deus. Por melhor que seja a vida de prazeres lá fora, no final sobra o quê? Um vazio. Depois que você saiu lá da comunhão com os amigos, da festinha, do jogo de futebol, você chega em casa, você procura outra coisa para preencher o vazio. Você não dá conta de ficar parado. No dia que você ficar parado, você morre. Depressão te pega. Mas para isso, pertença ao corpo. Tenha uma função no corpo. Cresça dentro do corpo. Assuma a responsabilidade no corpo. E eu concluo. Quanto maior o vazio da alma, mais você vai ter que se aprofundar no pecado para preencher. Mas quanto mais você fizer parte do corpo de Cristo, menos esse vazio você irá ter. Chegará um dia que todos os prazeres deste mundo cessarão. E irá sobrar apenas um abismo eterno no seu peito. Que aí não tem mais remédio. Mas para os que estão em Cristo, sendo edificados, estes serão totalmente satisfeitos eternamente. Amém? Somos nós, queridos, satisfeitos eternamente pelo poder de Deus, pela graça de Deus.
A cura para o vazio da nossa alma está na unidade com a igreja. A cura para o vazio da nossa alma é nós assumirmos o nosso chamado, o nosso propósito diante de Deus. Você tem seu trabalho, eu tenho o meu trabalho, mas existe um trabalho que Deus nos designou. E é esse chamado que preenche o vazio. É esse chamado que conserta o que está quebrado, o que me faz fazer parte do corpo, ter uma função no corpo. O Ministério do Louvor vai cantar? Vou subir. É esse vazio que nós combatemos ele através da nossa vinda ao culto, da nossa oração, mas também através da nossa missão de falar do Evangelho, de fazer parte, de estar unidos, celebrando com um propósito. Hoje, eu cheguei aqui na igreja, tinha um senhor, um andarilho, deitado aqui na porta. Aí eu entrei, abri, fui lá. Perguntei para ele: boa tarde, o senhor está precisando de alguma coisa? Deixa eu dormir. Eu não quero nem dormir. Mas ele abriu o olho, eu perguntei para ele: o senhor tem família? Aí ele olhou para mim e falou assim: claro, né? Todo mundo tem família. Aí eu peguei, falei para ele: tá bom, mas o senhor é da onde? É daqui de Inhumas? Não, sou de Recife. E por que o senhor deixou sua família lá? Aí ele disse: estou trabalhando para esse Brasil. E eu olhei, deixei ele. Ele falou assim: deixa eu dormir. Aí eu entrei aqui para dentro, deixei ele lá. Passou um pouquinho, ele veio, pedindo água. Aí eu chamei ele para entrar. Não entro não. Aí eu fui lá na geladeira, peguei uma garrafa de água mineral, dei para ele, falei: ó, uma água mineral geladinha. Oh, obrigado. Eu falei, e eu liberei uma palavra: ó, que Deus abençoe o senhor nessa jornada e que Deus mude a tua história. Você não sabe de nada. Está comigo, anda comigo, Deus. Querido, vive no engano. Vive no engano. É arrogante, prepotente, miserável, não aceita ajuda. Eu fui lá estender a mão e eu não quis, mas quando ele veio até mim, quando ele vem pedir, aí ele quer. É isso que Deus tem para ele? Não é. Não é isso. Quem fez isso com ele foi o diabo. Não foi Deus. A vida que ele está levando não é Deus que quer para ele, mas é o diabo. E no final ele falou assim: você sabe que o diabo crê em Jesus, né? Mas só que não obedece a Jesus. Assim, E ele perguntou para onde é que é a rodoviária. Eu ensinei para ele onde é que é a rodoviária, né? Para ele ir embora. Não tem mais o que fazer. Você não pode obrigar a pessoa a aceitar Jesus. Você não pode obrigar a pessoa a tomar banho. Você não pode obrigar a pessoa. Não tem jeito. Ela tem que querer mudar. E assim é conosco. Você tem que querer mudar. Talvez você não esteja no estágio desse andarilho que estava aqui deitado, com a carteira de cigarro no bolso cheia, com a sacolinha, com a marmitinha dentro. Mas o diabo não tem pressa. Então, essa carta é de encorajamento, de advertência para as nossas vidas. Porque você foi predestinado, você foi escolhido antes da fundação do mundo para fazer parte de um corpo maior, o corpo de Cristo. Você tem uma função nesse corpo. Então você precisa exercer a sua função. E exercer a função implica em assumir responsabilidades. E talvez você não quer responsabilidades, porque você já tem muitas. Mas a responsabilidade que Deus te dá
é para o seu bem, é para o teu crescimento, é para o teu amadurecimento. Dessa você não tem como fugir. Se você fugir, você vai continuar criança, cheio de mimimi. Amém? Nós continuamos essa palavra, a série, no próximo domingo. Que Deus possa nos dar graça. Fique de pé, vamos orar.